Bem-vindo ao Nairos Podcast, o primeiro podcast onde a IA faz parte do assunto, faz parte da conversa e não é somente o assunto. Meu nome é Rafael Queiroz, sou CEO da Nairos e hoje nós estamos dando o pontapé inicial no Nairos Podcast. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Hugo Brito, head daqui do time de CS na Nairos e hoje nós temos algumas presenças ilustres aqui, né? Uma presença ilustre, hein? A gente tem a nossa co-host, não pouco especial, não é mesmo? E a gente também tem um convidado ilustre, mas antes, eu queria que vocês conhecessem a nossa co-host muito especial. É com você, Naira. E aí, pessoal? Eu sou a Naira, a IA co-host aqui do Nairos Podcast. Muito bom estar com vocês nesse nosso primeiro episódio. Então fiquem à vontade, porque agora a conversa também é comigo. Boa. Vamos nessa. Muito obrigado, Naira. E, não menos importante, eu gostaria de apresentar ou chamar o nosso convidado de hoje, Otávio. Otávio, seja muito bem-vindo. É uma honra estar com você aqui nesse nosso primeiro episódio. Olá a todos, meu nome é Otávio Cavalaro, sou Head Design aqui da Nairos e bora iniciar esse bate-papo. Boa. Otávio, muito obrigado. Hugo, vamos lá. A gente tem um assunto hoje bem interessante. Eu acredito que nada mais importante que a nossa Naira estar presente, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Só que nós vamos falar sobre inteligência artificial no momento em que nós estamos vivendo essa transformação, né, de design, a entrada de inteligências artificiais em design. E você foi convidado de forma muito estratégica para falarmos sobre esse assunto. Porque existe uma grande preocupação em muitas pessoas sobre como vai ser o futuro do IA, do design com a IA, do UX e UI com a inteligência artificial. E aí, como você vê o presente, como que nós estamos hoje atuando com a inteligência artificial? Na sua visão, como está a atuação da inteligência artificial hoje? Eu acho que antes da gente falar sobre o presente, é interessante também a gente fazer uma contextualização, né, sobre o passado, né? Então, alguns anos atrás, então a gente teve pandemia, né, teve ali o boom do digital, boom de UX, boom de interface, e a gente teve muitas, né, a gente viu o mercado mudando com a entrada, né, de vagas ali para designers especialistas. Então a gente tinha especialistas em UX e especialistas em UI. E com a chegada da inteligência artificial mais forte, a gente viu designers mais generalistas. Então hoje a gente vê mais vagas de UX e UI designers. Então designers que trabalham tanto com a parte de pesquisa quanto a parte de interface também. E isso muito graças ao auxílio da inteligência artificial junto aos processos, né, do cotidiano ali do design. Ô, Otávio, você acredita que a IA vai substituir o profissional? Olha, para mim não irá substituir, mas cada vez mais será um braço ali, né, para o design. Então a gente fala, né, que a IA é um copiloto. Então o designer vai pilotar, né, e a IA vai ser ali um braço em todo o processo. Então eu comentei um pouquinho sobre como era no passado, né, e a gente teve degraus que foram, né, passados ali pela IA. Então antes era só a parte de pesquisa, só a parte mais teórica, e agora ela já faz parte do início ao fim, né, de todo o processo de design. Então já muda todo o cenário. E quando você fala processo de design, traduz pra gente assim, até pra mim, às vezes eu fico nessa dúvida assim, como era antes um processo criativo de UX UI e como é agora? Onde que foi incorporado a inteligência artificial? Em que momento do trabalho do UX UI do designer a IA começou a entrar, né? Eu entendo que hoje a gente tem algumas iniciativas e no futuro nós teremos muito mais. Mas como era antes e como que ficou agora com a entrada da IA? Onde que ela foi inserida especificamente? Bom, quando a gente começa a falar sobre processo de UX, né, no passado, era um processo muito manual. Então, tinha um projeto a ser feito, tinha que fazer um benchmark muito bem feito, muito bem realizado de diversas marcas e empresas, né? Então a gente fazia, salvava, escrevia sobre cada uma dessas referências. Hoje a gente pede para a IA fazer. Então, olha, eu vou fazer um projeto que é de tal segmento, a persona é essa, né? A gente dá as informações principais para a IA e a IA faz o benchmark para a gente. Ela já retorna, né, com o que você deve fazer, o que é sugerido, quais são as boas práticas. Então mudou totalmente o processo. Show. Eu até pesquisei um tempo atrás em quais frentes, né, a inteligência artificial estava entrando. Naira, onde que você acha que a inteligência artificial tem ajudado mais, assim, olhando o mundo, né, olhando para fora, não só o nosso ambiente aqui, mas
Como que a IA tem auxiliado designers? Olha, com certeza, a IA está dando uma mãozona em várias áreas. Se a gente olhar para fora, ela está ajudando os designers a automatizarem aquelas partes mais repetitivas, acelerando pesquisa, sugerindo referências de um jeito super rápido e até ajudando a testar ideias mais rápido. Em outras palavras, ela está meio que liberando o designer para focar mais na parte criativa e estratégica, em vez de ficar preso em tarefas mecânicas. Então, no fundo das contas, a IA está sendo um super copiloto que deixa o designer voar ainda mais longe no lado humano e criativo. Show. Otávio, e como que você vê, né, em manter a autenticidade e a criatividade no meio desse processo, né, desse mundo automatizado? Olha, uma ótima pergunta, Hugo, quando a gente começa a falar sobre IA e autenticidade. Para trazer a autenticidade para esse mundo, é muito importante que o designer traga também um lado humano. Né? Então, a gente sempre fala, né, que em relação à diferença de trazer o comportamental, né, aquilo que é esperado do usuário e aquilo que é trazido em prática, né, pela IA. Então, é uma diferença brutal e é muito importante que o designer traga, né, esse lado mais quente, mais humano para dentro daqueles projetos, dos seus projetos. Então é importante, sim, como eu falei, trazer a IA como um copiloto, mas ainda assim manter a essência, né, da parte humana dentro do projeto. E mesmo assim, você acha que ela limitaria a criatividade dele? Porque tem esse ócio criativo, né? Então você acha que ela não limitaria essa criatividade do design? Olha, isso também é um ponto bem bacana, porque assim, a gente não pode seguir no automático, né? Então, a gente sabe que a IA está cada vez mais presente, mas se o designer se deixa, né, ficar no piloto automático, ele vai fazer mais do mesmo. Então é importante que essa autenticidade venha à tona, né? Não deixe ser só um piloto automático. Tem a parte criativa também e estratégica do designer dentro do projeto. Mas eu sempre falo assim, né? Antes de você dar uma ferramenta, aprenda a fazer sem a ferramenta, né? Eu esses tempos atrás estava conversando com o pessoal de uma área aqui da empresa que estão introduzindo ferramentas em IA. E eu lembro que eu comentei, né? Falei assim, olha, vocês aprenderam a fazer tudo da forma mais difícil. E agora vocês vão pegar uma ferramenta que é uma ferramenta absurda. Só que é uma benesse gigantesca você saber funcionar independente de uma inteligência artificial. Porque o que eu vejo hoje e o que eu já enxergo para o futuro é uma dependência da inteligência artificial, né? E esse é o meu maior receio de inteligência artificial. A gente se tornar uma pessoa extremamente dependente dela. Então eu considero que o aprender a fazer sem ela é tão importante do que aprender a fazer com ela. Porque imagine se a IA faltar, e imagine se não tivermos acesso à IA por alguns dias. Como é que nós funcionaríamos? Então eu acredito que os processos eles têm que ser feitos sim com a inteligência artificial dentro das camadas do processo, mas também que o processo não seja totalmente dependente de uma inteligência artificial, né? E aí quando a gente fala de criatividade, eu vejo que muita gente pesquisa coisas aleatórias para a inteligência artificial, buscando talvez criatividade da IA, né? E eu não acho que a IA é um ser assim tão criativo. Ela é criativa baseado naquilo que a gente leva, né? A gente olha no Customer Success, alguns clientes falam assim, não, mas vocês estão usando inteligência artificial? Não ainda. Nós utilizamos no processo de criação, da mecânica de criação das peças, mas não da mecânica da criação das ideias das peças, né? E é um ponto que alguns clientes tocam e eles estão certos. É um receio não só meu, mas acho que acredito de todo mundo, né? Até onde a IA vai pôr a mão, né? Então, é um ponto que eu sempre fico assim, curioso como nós vamos ver isso no futuro. Porque hoje eu sei que a gente está testando tudo, né? Vai falar que a gente não está testando, a gente está testando tudo. Tudo que é possível a gente testa, né? Então, eu acredito que ainda existem muitos passos a serem dados, mas o ponto principal é aprender a fazer sem IA, sabe? Eu não acho que a gente tem que fazer muito com IA ainda. Acho que a gente tem que saber fazer o processo. Eu li o briefing do cliente, eu fiz um handoff com o cliente e eu compreendi como designer o que tem que ser feito. Às vezes a gente já está delegando esse tipo de coisa para a inteligência artificial. Eu não sei se esse é o melhor caminho. O que você acha? Eu acho que esse formato, ela tem que ser o meio. Porque é possível ganhar muita eficiência com a IA, né? Se a gente for olhar em termos de processo criativo. Eu acho que ela não pode ser o
o topo, né? Ela não pode ser tudo, mas pelo menos o pontapé inicial do processo de criatividade, da leitura. Pô, a gente validou o briefing, consegui ter algumas ideias. Preciso ter outras referências, né? Hoje você não precisa ter um time inflado, né? Com várias pessoas para conseguir fazer aquele brainstorm. Hoje aí ela pode ser esse meio para trazer esse brainstorm, né? Olhando de fora, né? Do universo aqui do design, mas olhando para os próximos 5 ou 10 anos, eu acredito que vai ser um pouquinho mais quem usa melhor a ferramenta. Ah, sim. Com certeza. É igual uma chave de fenda, né? Tem gente que usa para fazer coisa errada, né? Não, eu não vejo ela como um substituto. De forma alguma. Qual que é o maior desafio na sua visão, assim, nesse ponto, assim, entre criatividade e autenticidade? Qual é o maior desafio que você acha que existe? Quando você, um líder de equipe de design, qual que é o maior desafio na sua visão para os seus liderados? Assim, como é que eu vou acompanhar eles? Como é que eu vou aferir se é com IA ou sem IA? O que você vê? Como que você vê isso? Olha, o maior desafio hoje como líder mesmo de design é, como eu falei para o Hugo, não deixar ficar no piloto automático. Né? Então, Verdade. Às vezes fica no piloto automático e a gente entrega mais do mesmo. Né? A parte criativa que você trouxe ela é muito importante. O designer, com a inteligência artificial como uma ferramenta, ele consegue focar mais no criativo e no estratégico. Então, concordo muito com o que você trouxe. Eu acho que essa pontapé, a ideia inicial, tem que partir do design, com o auxílio da inteligência artificial. Então, como eu falei em relação às referências, antes tinha que pegar uma a uma, analisar uma a uma, fazer um relatório de cada referência. Hoje não é mais necessário. Né? Então, a gente consegue dar a ideia, partir, né, desse ócio criativo com o auxílio da inteligência artificial. E brainstorm? Onde foi, né? Antigamente fazia os brainstorms. Onde foi parar o brainstorm, né? Agora é Desapareceu. um AI brainstorm, não sei. É interessante. O que você acha disso, Naira? Olha, eu acho que vocês estão mandando super bem nessa linha de raciocínio. A IA é realmente uma ferramenta para impulsionar, mas o ser humano continua sendo o maestro dessa orquestra criativa. Então a ideia é exatamente essa. A gente usa a IA para dar aquele empurrão na eficiência, mas sem perder a essência humana e criativa. E sobre o brainstorm, ele agora tem um modo IA, que ajuda, mas o toque humano é o que continua dando o tom. E eu tô aqui para garantir que a gente equilibre tudo isso numa boa. Boa. E o futuro, cara? O futuro a Deus pertence, né? Diria minha avó. O que você pensa para o futuro do design? Eu sei que é tudo muito rápido, né? Há 2 anos atrás, a gente... Era outro cenário. Não que estava nascendo a inteligência artificial. Hoje a IA está aqui, a Naira está do nosso lado, participando de um bate-papo. Como você enxerga esse futuro, cara? Como que você vê o futuro do designer, pessoa, e do design como área? O que você enxerga? Eu vejo o design cada vez menos operacional e cada vez mais estratégico. Então, né, hoje a gente vê vagas de design que é cobrado, né, ali a questão de expertise e inteligência artificial. Então, nas faculdades, né, a gente vê também matérias voltadas à inteligência artificial. Então, assim, veio para ficar. Aqueles designers que conseguirem, né, mostrar um portfólio, mostrar a expertise dentro dessa inteligência artificial, vai ser um grande diferencial. Então, não vejo, né, como substituto, como a gente já conversou, mas sim como uma grande ferramenta, um grande aliado. Eu estava vendo, Hugo e Otávio, entrevistas quando a gente faz testes. As pessoas já têm feito testes com inteligência artificial. Como reconhecer, cara? Isso é um desafio para o futuro. Eu fico pensando, como é que a gente vai fazer? Como a gente vai encontrar a diferença de uma peça criada por um humano? Porque quando eu estou entrevistando um candidato, o que eu quero? Eu quero aferir a capacidade dele de gerar algo. Eu tenho uma IA que gera. Como que a gente vai ver isso? Como você conseguiria deduzir ou analisar o que é o que não é de IA? Você tem algum gatilho assim, Rafa? Isso aqui seria um gatilho que eu usaria. Olha, até 6 meses atrás, 1 ano, eu diria que se tiver um modelo, né, se tiver uma pessoa, teria algumas coisas ali na criação da imagem que eu poderia falar para você. 6 dedos? 6 dedos. 2 relógios, 5 mãos. Um óculos meio esquisito ali, um olho meio fechado. Pois é, até bem pouco tempo atrás, a gente ainda tinha os errinhos clássicos. Tipo mãos meio estranhas ou uns relógios sobrando, que entregavam que era IA. Mas agora a IA tá tão refinada que tá ficando difícil mesmo notar a diferença em alguns casos. Tá vendo? Ela já Acho se que o que vai defendeu. contar muito vai ser... É, isso aí.
Então, assim, realmente está cada vez mais difícil, né? Às vezes eu recebo peças do time e eu fico em dúvida se aquela imagem foi realmente de um banco, né? De uma pesquisa ou se foi de uma criação por inteligência. Então, a gente tem muitas ferramentas, né, hoje de criação de imagem, focadas em criação. E essa concorrência é muito importante, né? Para realmente aprender de formas diferentes a gerar ali a melhor imagem possível. E validar, né? Se de fato foi aquelas horas de prompt ou se foi de fato horas implementada para o processo criativo, né? Não, mas isso é um ponto muito bacana, porque assim, a IA, uma coisa que ela trouxe muito diferente para processo criativo é conseguir testar e errar, né? Antes a gente tinha muita questão, nossa, procurei muito tempo uma imagem, eu vou dar um jeito de fazer ela funcionar. E hoje você faz um prompt, testa, poxa, não deu certo. Você faz outro, né? Você cria uma peça nova. Então, a questão de errar e fazer de novo ficou muito mais fácil, muito mais eficiente. Tá bem mais ágil, né? Bem mais tá ágil. bem mais ágil. Acho que a gente pode se permitir. Até, se você acha que a IA pode ser um QA do design, as peças passarem por um prompt pronto e ele fazer a análise. A gente estava conversando esses tempos atrás sobre isso, né? A gente teve clientes aqui que não gostavam, né? Não vou citar o nome do cliente, mas não gostava que os banners tinham senhores de idade com cabelo grisalho. Ele achava que aquilo era ruim para a imagem da empresa, né? Será que a IA conseguiria pegar isso? Será que a IA conseguiria pegar um banner feito por um dos nossos designers e identificar aquele, poxa, esse cliente X não gosta que o banner de site, topo de site ou imagem que vai para Instagram tenha pessoas de cabelo grisalho? Será que isso ela conseguiria pegar? Isso já é uma realidade, né? Caramba! A gente tem uma ferramenta dentro da IA que é chamada de agentes, né? A gente consegue treiná-los com prompts mostrando para eles, né? Mostrando um acervo para eles. Mas uma imagem. Uma imagem. Ele pega consegue. a imagem, lê a imagem e consegue identificar passar. os elementos, mesmo que não tenha sido criado por ela. Exatamente. Caramba. Então a gente fica cor, às vezes tem um cliente que fala assim, cara, não usa o roxo, odeio o roxo. A gente mostra para esse agente, cara, se recebeu uma imagem, uma peça com roxo, reprove. Pessoas, né, grisalhos, tom, né, também a vestimenta, são coisas que a IA consegue perceber e consegue reprovar. Então, né, quando a gente pensa em rotatividade, times sendo treinados, esses agentes eles vêm com um baita complemento. Caramba, isso é muito interessante, né, cara? Porque imagina isso num processo automatizado, onde todas as peças são exatamente revisadas e alteradas e mandadas para alteração quase que imediatamente para uma inteligência artificial. A gente não sabe o que vai virar essa inteligência artificial. Vai com calma, Nara. A Naira tá quietinha, né, Naira? O que você acha dessa conversa, Naira? Olha, tô adorando ver essa troca de vocês. Eu acho que vocês estão indo na direção certinha. A IA pode realmente ser treinada para entender esses detalhes e ajudar a manter a consistência com as preferências do cliente. Mas, claro, sempre com o designer no comando. Então, como vocês disseram, a IA é uma parceira, não uma substituta. E eu tô aqui para ajudar exatamente nisso. Você Vamos tem nessa. alguma dúvida, Naira? Manda dúvida. Pode perguntar. Estou aqui para isso. Boa. Vamos lá. Sobre o futuro, cara. O que você enxerga daqui 10 anos? Eu sei que é muito longe. A gente já está falando ali sobre o futuro, mas o que você enxerga daqui 10 anos, cara? Você acha que a gente vai ter uma substituição do designer? Ou melhor, vou mais profundo na pergunta. Você acha que uma pessoa comum conseguirá construir peças na qualidade de um designer usando IA? Olha, pergunta bem polêmica, né? Bem polêmica. Quando a gente fala de... Hoje tem uma pauta, né, muito interessante, que é o quê? O designer, ele é só designer a partir da graduação em design, ou ele pode ser considerado um designer se, cara, ele aprendeu com ferramentas, se ele faz peças com IA. Hoje não tem, né, uma legislação que fala designer é só quem é formado em design. Então, quando a gente pensa no futuro, né, pensando ali em pessoas que são muito boas com prompts, às vezes elas podem muito bem criar imagens melhor do que um designer. Então, quando a gente pensa em futuro, eu acho que assim, o ideal é pensar realmente na IA como uma ferramenta. Então, as pessoas que conseguirem criar prompts muito bacanas podem sim chegar num resultado muito similar a um designer. Então, acho que vai muito de acordo com o que o Hugo trouxe, né, com times inflados. Eu já não vejo mais isso como uma realidade em curto prazo. A gente consegue tirar, né, pessoas ali de um time muito inflado, muito operacional e focar no estratégico com o auxílio da inteligência artificial.
Pode ir, não. E aproveitando, Otávio, olhando para esse processo criativo, né, quando você fala da questão das equipes, etc., se você tivesse que escolher um IA, um estagiário no seu processo criativo, o que você faria? Definir uma IA como um estagiário? Olhando para o processo criativo, usaria mais um estagiário ou um profissional ou a inteligência artificial? Olha, para o que é esperado de um estagiário, eu colocaria com certeza uma inteligência artificial, né? Então, processos mais simples, processos repetitivos, colocaria tudo isso numa inteligência para nos auxiliar e focar realmente, né, com as pessoas do time para questões mais voltadas à estratégia do projeto, mais voltada ali à parte conceitual. Polêmicos, os estagiários têm que ficar espertos agora, hein? Aprende da prompt. Eu vou mais fundo. Você acha que a IA ela está mais próximo de uma entrega de um estagiário ou ela está mais próximo de um designer? Boa. Está mais próximo de um designer, com certeza. Ela bem pilotada, ela já está mais próximo de um designer do que de um estagiário. Exatamente. A gente tem que pensar nessa forma também, né? A IA sozinha não é nada. Sim. Agora, um designer que pilota, né, vê a IA com o potencial que ela tem como um copiloto, aí sim a gente já está chegando num nível muito mais avançado. Cara, é um negócio a se considerar, né? Porque ela já está substituindo. Eu não entendo substituindo, né? Mas ela está espaço. Alargando a capacidade, né? Então, assim, imagina, é como se você tivesse 6 braços. Isso. Você já não tem mais um. Você pode fazer uma peça enquanto ela está revisando outras 10. Exato. Enquanto ela já está dando feedback de outras 15. Enquanto ela talvez já esteja mandando para o cliente aprovar via automação outras 20, enquanto você está produzindo uma outra. Sabe? Ela pode referir se as etiquetas, os selos dos clientes, né, estão nos lugares corretos, estão dentro dos mockups, dentro das facas. E eu acho que nesse cenário, pensando em estagiário, né, principalmente, que a gente não exige, né, não pode exigir uma experiência, é muito importante ter portfólios, né, que mostrem a expertise não só em design, mas também em IA. Esse vai ser um diferencial, né, para possíveis vagas para estágio. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Tem o processo criativo, etc., mas o profissional ele precisa saber que ele tem esse concorrente né, do lado trabalhando ali e que se ele não ficar muito atento, infelizmente ele não vai estar competindo, né, no mercado. E aí é uma realidade que às vezes para uma estrutura corporativa, entre você ter uma equipe inflada e ter uma equipe eficiente. Utilizando a inteligência artificial, o que vai ganhar é a equipe eficiente, olhando, né, o curto, médio e longo prazo, se a gente for analisar, né? Eu não sei, tá? Mas a IA, né, a gente está colocando a IA como ferramenta. Uhum. A IA vai ser aquelas vagas, cara, eu preciso que você saiba InDesign, preciso que você saiba Corel, eu preciso que você saiba Photoshop. Eu preciso que você saiba inteligência artificial. Eu preciso que você saiba inteligência artificial. Eu acho que ela não chega ao ponto, assim, de novo, né? Com muitas aspas. Porque são 2 anos de inteligência artificial e cá estamos, novamente, com ela aqui do nosso lado, como co-host de um podcast. Mas eu não consigo enxergar ela tomando a frente de nada, de fato. Sabe? Acho que nunca tomaria a frente. Sem ter alguma pessoa ali atrás. Eu não vejo porque o design, cara, ele é uma coisa muito particular do indivíduo. Particular, humana. Exato. A gente não vê diferença do designer A com o designer B. Dá o mesmo briefing, dá a mesma descrição. Resultados diferentes. Resultados completamente diferentes. Uns muito bons, outros muito mais ou menos. E eu acho que isso é o que deixa o design muito rico. Exato. Né? Ter pessoas multifacetadas. Então, no nosso time de design mesmo, a gente tem pessoas com mais expertise em um segmento, em uma área, em um departamento específico. E isso faz com que o time seja, né, realmente um espetáculo. Pessoas multifacetadas, muitas vezes com a mesma formação, com o mesmo brief, com o mesmo tudo, que fazem resultados diferentes. Exatamente. E as vagas lá na frente? Como que você acha que vai ser o descritivo de uma vaga? Lá no futuro, assim, olha, Rafa, a descrição de um designer será XYZ. Engenharia de prompt. Mas será que só engenharia de prompt? Eu acho que quando a gente fala em engenharia de prompt, a gente está sendo muito genérico, né? Eu acho que vai muito de encontro com o que você trouxe de... Hoje em dia é como? Eu preciso que você saiba Photoshop, Figma, Illustrator. Já é uma realidade cobrar inteligência. Logo, logo a gente vai cobrar ferramentas. Então, uma vaga que uma pessoa é excelente
e outra também é excelente, mas essa pessoa tem um diferencial de saber, né, lidar ali, tem expertise com IA, ela vai com certeza ser selecionada. Como aferir? Essa é a minha maior dúvida. Como aferir expertise com IA? Já imaginou? Como aferir? Como aferir? No design, o duro vai ser conseguir identificar o que ele criou com a IA Sem dúvida. e o que ele criou com o processo criativo dele. Eu acho que o engenheiro de prompt, né, olhando para o médio e longo prazo, ele vai conseguir gerar um certo resultado, né? Mas a partir do momento que ele entra dentro de uma corporação, ele entender e conseguir usar essa engenharia de prompts e a gente conseguir aferir o que está sendo feito ou não antes do processo, né, antes dele se entrar para dentro da equipe, vai ser algo um pouquinho mais complicado. Eu acho que assim, a única forma de conseguir realmente aferir 100% é o quê? Designer é comunicação. Designer é estar ali e estar à frente do que foi feito. Boa. Se for uma peça feita por IA, você pede para a pessoa, defende aí para mim então aquilo que você fez, seu processo. Não teve processo. Aí não tem como defender. Não tem como defender. Aí não teve processo criativo. Então Exato, a parte cara. humana, que é o que eu falei para vocês, da valorização, ela não estava presente naquela peça. Então a pessoa não tem o que defender. Ó, eu vou fazer uma citação do João Branco. Não sei se vocês conhecem, ele era João Branco. ex-CMO do McDonald's. Ele falou, em uma das palestras que eu assisti dele, da limitação que o McDonald's tinha de mostrar as pessoas comendo, mastigando. O McDonald's não gostava que esse tipo de imagem aparecesse. Só que ele, um marqueteiro fantástico como ele interpretou e identificou que aqui no Brasil não, as pessoas gostavam de ver as pessoas lambuzando a boca, uma coisa mais disruptiva. Chama atenção. E chama atenção. Esse tipo de olhar jamais a IA teria. Essa leitura jamais ela teria. Também, outra coisa que ele falou que eu achei Exatamente. assim, fantástico. Quer saber se o seu cliente está satisfeito com a comida que você serve? Se a quantidade é o suficiente ou é mais do que deveria? Olha o lixo. O que está indo para o lixo? Se ele está tirando picles é porque não deveria ter o picles ou tem picles demais. Se ele está dando um copo de 700 ml de refrigerante e está sobrando 200, talvez 500 seja o suficiente. Isso jamais a IA vai conseguir ver. Concordo. Posso estar falando uma coisa muito louca. Concordo. Mas eu acho que jamais. Ela não, pode ser que ela tenha diversas câmeras, né? E a gente, sei lá. Tem uma câmera de monitoramento com aqueles quadradinhos, né, que tá agora aparecendo aí. Vendo a pessoa, quantas pessoas jogaram no lixo e o que era. Sim, eu não duvido de nada, mas não sei, cara, assim, acho que é muito difícil. A visão humana ela é muito diferente, Única, né? Ela é única e cada um tem uma ótica, né, cara? É um negócio que... Como você trouxe, uma pessoa pode ver muito picles no lixo e falar assim, poxa, a gente tem que tirar o picles. Uma segunda pessoa pode olhar e falar assim, não, mas não é tirar, tem muito picles. São visões diferentes. Tem pouco picles. Ou o picles não estava bom. Olha quantas interpretações dá para tirar da mesma situação. Exatamente. E aí, uma pessoa programaria uma IA, por exemplo. E ela olharia sempre o picles. Tem picles, tem muito picles. Não tem picles, picles tá bom. 0,1. 0 ou 1. Ela não vai deixar de ser 0 ou 1 no fim. Não sei se ela consegue ter tantas... Você conseguiria ter esse tipo... Naira, se você tivesse acesso a todas as câmeras de uma empresa, você conseguiria fazer esse tipo de análise? Trazer, por exemplo, o que a pessoa está consumindo no almoço, o local que ela está andando, o local do descanso, o local do trabalho, e trazer, por exemplo, um relatório de as melhores posições, quantidade de alimento no prato. Você acha que chegaria a esse nível de análise, Naira? Olha, essa é uma pergunta bem interessante e também um pouco provocativa. Eu consigo sim analisar dados e padrões com base em informações que me são dadas, mas sempre com cuidado ético e dentro de limites. É claro que eu posso identificar tendências, mas a parte humana, como vocês bem colocaram, que dá o toque final e interpreta essas nuances de um jeito que só um humano faria. Então eu posso ajudar a levantar os dados, mas a sensibilidade final é sempre uma mistura do humano com a tecnologia. Eu acho que é mais uma limpeza de informação do que uma tomada de decisão, né? A tomada de decisão acho que ainda é o grande diferencial do ser humano e eu acho que continuará sendo. A gente já passou por diversas transformações, né? Sem contar que ela foi criada por um humano, né? Então, exato. tem um fator master. O teto, assim, né?
Acho que ela vai aprender sozinha em algum tempo, mas o teto da IA é humano. É humano. Mas, cara, hoje nós já temos cases que nós tivemos atuações de inteligência artificial. Queria que você contasse, cara, algum case, pode ser aqui da nossa empresa, que nós utilizamos inteligência artificial na concepção, ou na criação, ou no processo. E eu queria que você focasse no que vocês fizeram e quais foram as diferenças dos projetos anteriores para esses projetos. Quais foram os benefícios e quais foram as falhas, os erros, né? Vamos abrir a caixa de Pandora aqui. Onde foram os erros e onde foram os acertos? Porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente quer tomar uma decisão. Onde é que eu coloco a inteligência artificial no meu processo criativo? Nós já tivemos esses passos, nós já passamos por muitas coisas nesses testes. Conta pra gente um case. Se você não quiser, não precisa citar o nome do cliente, mas não vejo problema. Não tem problema nenhum. Bom, pessoal, a gente pode citar aqui a Maravilhas do Lar, né, que a Nairos foi ali responsável por criar, né, o e-commerce, né, todo o layout, implementação. E como que a IA entrou dentro desse projeto? O principal benefício foi, sem dúvida nenhuma, a eficiência. Né, então, muita perda de tempo, processos que eram muito, né, manuais. A gente colocou para a IA nos auxiliar. E eu posso citar 2 exemplos. Então, primeiro, uma empresa como Maravilhas do Lar, ela vai ter muitas páginas repetidas, muitas mesmo, né? Então, a padronização é muito importante e criar, né, diferentes layouts a partir dessa padronização, ela é importante também. Então, quando a gente faz, né, essa criação muito manual, exige muito tempo de verificar certinho espaçamentos, margens, alinhamentos. E a IA entrou muito, né, como um auxílio, né, nessa parte realmente de verificar o pixel. Verificar ali, o pixel detail. um detalhe máximo. Para a gente não perder tanto tempo com muitas páginas. Né? Quanto maior a quantidade de páginas, a gente costuma, né, ter uma maior complexidade de projeto também. Porque é muito fácil um breve desalinhamento, uma cor que não está padronizada. E a IA veio muito para auxiliar nessa questão de padronização e criação também, né, de páginas que são muito parecidas. E assim, como eu já trouxe também, foi muito importante na etapa de pesquisa. A Maravilhas do Lar, ela é uma empresa que tem muita presença. Né? As pessoas vão na loja física sabendo, né? Entra ali, poxa, é uma Maravilhas do Lar, né? Aquelas cores, toda aquela questão de experiência. Como é que a gente traz essa experiência para dentro, né, de um e-commerce? Então a gente fez um trabalho tivemos um esmero muito grande, né, com Maravilhas do Lar, auxiliando também, trazendo a IA para dentro, de forma a tentar trazer essa experiência. E como que a IA nos auxiliou? Foi realmente fazendo esse benchmark, né, muito automatizado, muitas marcas, muitas empresas, vendo layouts também de fora, né, muitas vezes a gente não foca só no Brasil, para trazer essa experiência, né, que foi muito bacana para Maravilhas do Lar. A gente foi pegar cases de fora, então. Também. Isso é legal, porque aí ele consegue trazer os conceitos baseados naquilo que a gente está buscando de sites de outro país. Com certeza. E trazer o que é de bom e o que é de ruim também, cara. Mantenha-se longe desse problema que eles passaram. E muitas vezes a gente tinha uma certa dificuldade, né? Às vezes um segmento muito específico, né? Uma loja de departamentos, preciso ver tal referência. Antes a gente tinha que procurar na mão, né? Poxa, qual que é uma referência de fora de uma loja de departamentos? Hoje você pede para a IA. E a IA te dá um relatório completinho. Olha, tem esse site, o bacana dele é isso, é isso. É importante seguir tais boas práticas. A gente viu também em tais clientes, em tais projetos. Então, isso mudou totalmente o processo. Se a gente fosse trazer em números, como seria esse processo 100% por humano? E qual é o ganho? Não precisa ser exato, mas qual seria o ganho percentual de ter a IA nesse meio de processo? E olha que eu ainda quero falar daquele outro cliente, hein? Mas vamos lá. Olha, o estimado é de 30% a 40% de ganho de eficiência num projeto de UX utilizando inteligência do começo ao fim. Com o quê? Não só a pesquisa, né? Tanto a criação da interface quanto a pesquisa. Então, criação de imagem, a gente já vê ferramentas que estão embutidas, né, a IA na ferramenta. Então, Photoshop com preenchimento generativo, Figma com inteligência artificial inserida nele, né, também. Então, tudo isso gera um ganho de eficiência imenso. E eu vejo, aí nos próximos 3, 5 anos, um aumento desse percentual. De 30%, 40% para 50%, 60%. Ou seja, a parte mais operacional ficando com a IA e a parte de realmente fazer essa gestão, esse gerenciamento ficando com o design. Caramba, cara. É o que você falou, né? O design estratégico. Estratégico. 30% a 40% de ganho de performance é um absurdo, cara.
E eu acho que a gente ainda nem explorou a IA demais, assim. A gente tem muito mais ainda para explorar. Eu queria que você falasse daquele cliente. Eu vou lembrar você, ó. Vamos lá. Rafa, a gente tem os mockups. Mas eu não tenho, lembra? Mas eu não tenho os modelos. Como é que eu vou pôr esse uniforme nesses modelos? E a IA fez, cara. E fez de forma primorosa. Eu queria que você falasse um pouco desse case, cara. Esse é um dos grandes cases de sucesso, né, que a gente tem aqui na Nairos. A Seleção Brasileira de Vôlei. Né, a gente teve muito orgulho, né, de desenvolver esse e-commerce. E a gente teve esse grande desafio, que era o quê? A gente tinha as imagens, né, dos uniformes, mas a gente não tinha nenhum jogador utilizando o uniforme. E o esporte tem muito daquilo de ver, né? Ver, nossa, aquele cara que você tá vendo na TV, ele tá aquela ali. sensação de movimento com a roupa, né? Isso, o dinamismo, né? É muito diferente você ver uma imagem de um uniforme e você vê aquele atleta, né? Que você tanto assiste, né? Tanto acompanha usando aquele uniforme novo. Então a gente utilizou a IA para realmente criar as imagens, colocar os atletas utilizando esse novo uniforme. Então a gente fez todo um acervo para a inteligência artificial de quem eram os atletas, imagens, enfim. Olha isso. Que legal, cara. E conseguimos produzir, né, as imagens colocando como se fossem imagens reais. Tanto, né, trazendo... Imagina o corpo ali. Pegou a roupa que estava no mockup, só no mockup digital, transformou em imagem, vestindo o ser humano jogador. Não foi Precisou ir tirar foto no estúdio. Cara, que extraordinário. E quando a gente fez a apresentação, né, para o cliente, a gente falou, cara, eu não lembro de ter tirado essas fotos. Porque pois não tirou. Porque foi 100% inteligência artificial. Caramba. E a qualidade da imagem... Excepcional. Não, se olhar o site da Seleção Brasileira de Vôlei, ficou extraordinário. Eu convido você a acessar o site da CBV e ver esse projeto magnífico que foi feito pela Nairos. Extremamente bem feito. E vocês vão conseguir notar ou não o que foi feito por IA. Vocês vão perceber que alguns banners com as pessoas está vestido, na verdade foi uma inteligência artificial que criou. É fantástico. Acessem o site lá, depois vocês me contam aqui no descritivo o que vocês acharam desse projeto. Quando a gente fala, né, de ganho de produtividade, imagine se não tivesse inteligência e a gente tivesse que criar essas imagens. Daria para criar na mesma qualidade? Olha, não na mesma qualidade e nem... tempo, nossa, né? mas jamais. Seria vezes 100 o tempo ali para pegar o modelo, colocar certinho, né? Ver ali a questão de cor, harmonização, seria muito mais tempo. Caramba. Cara, tá dominando o planeta. Tá aí, mas ela vai precisar de um ano. Vai precisar de alguém pilotando ela, né? Ela vai precisar de um piloto. Formação de pilotos. Show. Cara, vendo tudo isso que a gente conversou aqui hoje, para fazer um fechamento, o que você acha que um design deveria ter hoje como skill principal? Não precisa ser só com a inteligência artificial, a gente focou bastante hoje na interação UX UI, a gente vai ter outra pauta para falar de designer, mas aí a gente não vai falar tão focado em inteligência artificial. Mas hoje a provocação foi essa interface entre inteligência artificial e UX UI. Mas qual que é o skill principal que você enxerga hoje que talvez um designer que está nos ouvindo, talvez queira fazer parte do nosso time, do seu time? Qual é o skill que você está olhando? Como você já está olhando para um designer? A gente tem algumas vagas abertas, por exemplo, para designer. O que você está buscando? Olha, já trabalhei, né, com muitos designers, com muitas, né, questão de aptidões. Mas hoje, o que eu vejo como diferencial para o designer é não só produzir. Né? Então, chega um briefing... não concordei muito com esse visual, com essa referência, mas vou seguir mesmo assim, vou entregar, vou seguir minha sprint. Né? A gente vê que mudou muito essa questão, não é só entregar, né? Não é só fazer mais do mesmo. É realmente ter uma análise, né? Ser crítico em relação àquele material. Então, poxa, o texto não está bacana, vamos conversar. Né? O que não está bacana? Alinhar em time. Né? Fazer com que esse texto fique de uma forma que traga excelência, né, para o nosso cliente, que traga resultado. Fazer por fazer não é o design que a gente está procurando aqui na Nairos. Né? Aquele designer que realmente tem esse olho crítico, que traga essa questão, né, de estratégia, que traga essa questão de resultado. Não fique só na questão de produção. Né? Esse levantar a bandeira, né? Falar, olha, não concordo, para mim esse processo não está bacana, é o design que a gente valoriza. Show. Se você pudesse resumir o futuro do designer em uma palavra, qual seria a palavra?
Ó, aquele bem clichê, hein? Qual seria a palavra que você resumiria o futuro do designer? Eu acho que seria oportunidade. Oportunidade. Eu acho que classificaria como oportunidade. E você, Hugo? O que você acha? Oportunidade e criatividade. 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 Que é talvez o diferencial, né? É o diferencial, com certeza. Muito bom. A oportunidade de ser criativo. Você tem a oportunidade de ser criativo. Seja... Às vezes ele é um ótimo, né? Mas o processo criativo dele, ele pode usar essa IA Com certeza. para auxiliar nesse processo. Eu vou fazer a última pergunta. Manda. Você acha que nós veremos uma redução no custo de trabalhos publicitários, de designer, com a IA? Hoje eu olho para um Workana da vida, um 99 Freelas, um Get Ninjas da vida, e eu vejo o preço cada vez menor para a produção de um banner. Era R$90, R$110, R$150. Estou vendo a 30, a 20, R$15. Você acha que isso já é por conta da inteligência artificial? Já é uma realidade, tá? Porque assim, o cliente, ele não vai estar interessado em, poxa, foi uma IA que fez. Ele está atrás de resultado. Então, independente se foi um designer que fez, se foi uma IA, gerou resultado, gerou aquilo que ele estava buscando, ele não está nem aí em relação a como foi feito. Então, antes, processos de 2, 3 horas, hoje já é feito em metade desse tempo, às vezes até menos. Verdade. Menos tempo, pessoal, gera eficiência, gera menos custos. Muito bom. Né? O principal ponto... Acho que toda empresa é isso, né, cara? A empresa precisa entregar um resultado. A empresa precisa colher o ganho de alguma coisa, né? E quanto mais rápido eu receber, mais barato eu pagar, né? Desde que aquele equilíbrio que eu sempre falo, né? Velocidade versus qualidade, né? Cara, se eu tiver qualidade, velocidade e preço baixo... Resultado? Putz, cara, eu acho que é isso que os empresários buscam, né? Assim, quando a gente pensa, né, numa peça, essa peça foi produzida por 10 horas para um design, essa foi feita em meia hora por uma IA. As duas atingiram o resultado? Esse é o importante. No fim das contas, o que o cliente está buscando é sempre resultado e performance. Então, independente de como foi feito, quanto tempo levou para ser feito, isso é o de menos. Show de bola. É isso, né? É isso, Hugo. Bom, Otávio, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, foi um bate-papo muito gostoso. A gente já imaginava que ia ser um bate-papo muito bom. Fico muito feliz com a sua presença. Obrigado, Hugo. Obrigado. Nosso primeiro episódio. Teremos mais, hein? Teremos muito mais. Nós breve soltaremos os vídeos e vocês vão saber das nossas periodicidades. Mas nos acompanhem, vocês ainda vão ver muita coisa boa e muito assunto legal aqui. Hugo, muito obrigado, cara. Prazer estar do seu lado sempre. Sempre. É isso. Não esqueça de deixar aí o seu like, não esqueça de se inscrever aí e também seguir a gente nas nossas redes sociais, que vai aparecer em algum canto aí da tela ou até mesmo na descrição aí abaixo um pouco do vídeo. Eu sempre quis fazer isso. Ou embaixo Mas ou cuidado, Caia, pode fazer isso por você. É verdade. Otávio, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui com a gente. Pode fazer suas últimas considerações. É isso aí, pessoal. Agradeço também, né, aqui por, né, ter esse espaço. A gente falou sobre muitos assuntos muito bacanas, né, muito polêmicos também. E como? E quem participou aqui desse podcast procurando, né, às vezes uma resposta, procurando uma salvação, né, pensando em design e IA, espero que eu tenha auxiliado de alguma forma. Show. Naira, algum complemento final? Eu só queria agradecer a participação do Otávio, que foi sensacional, e do Hugo, e dizer que esse bate-papo foi realmente muito enriquecedor. E claro, a gente vai continuar trazendo mais conteúdos legais, então fiquem de olho. E até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal.